cálculo diferencial e a física podem se relacionar de alguma forma? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre a relação entre derivadas, integrais e os assuntos de Física 1, como velocidade, aceleração e posição. Então a gente vai resolver alguns exercícios onde a gente vai relacionar ali o cálculo com a física e entender como e por que se dá essa relação, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então para relacionar a posição, velocidade e aceleração através das derivadas integrais, a gente sempre vai ter que lembrar dessa relação importantíssima, que quando a gente tem a posição e a gente deriva em relação ao tempo, a gente chega na velocidade. Quando a gente tem a velocidade e deriva em relação ao tempo, a gente chega na aceleração. Então, é só a gente lembrar da definição de derivadas, né? A derivada fala sobre a variação do eixo vertical em relação ao eixo horizontal. Por exemplo, quando você tinha uma função y em função de x, quando você derivava uma função nesse formato, você encontrava dy dx, a variação de y em relação a x. Agora, no caso, se a gente tiver a posição em metros em função do tempo em segundos, por exemplo, a posição variando dessa forma, quando a gente deriva, a gente encontra ds dt, a derivada da posição em relação ao tempo. Isso vai dar pra gente uma coisa na unidade de metros, que é o eixo vertical, por segundos, que é o eixo horizontal. Então, é a variação da posição em relação ao tempo que dá pra gente a velocidade. Então, é realmente questão de lembrar da definição de derivada, gente. É a variação de alguma coisa em relação ao tempo. A variação da posição em relação ao tempo dá a velocidade. E a variação da velocidade em relação ao tempo dá pra gente a aceleração. Da mesma forma, se você integrar a aceleração em relação ao tempo, você encontra a velocidade. E se você integrar a velocidade em relação ao tempo, você encontra a posição. Isso significa que se você tiver, por exemplo, um gráfico da velocidade em função do tempo, e esse gráfico tem um formato assim, ó, vamos supor. Se você integrar esse gráfico de 0 até 5 aqui, por exemplo, você vai estar encontrando o espaço percorrido por esse corpo entre 0 e 5 segundos. O que é a mesma coisa de você encontrar essa área aqui embaixo da curva, né? Essa área embaixo da curva da velocidade dá pra gente o espaço percorrido por aquele corpo. Ou então, se você tem o gráfico da aceleração e ele tem esse mesmo formato, se você calcular essa área aqui, que é a integral de 0 até 5 da aceleração, você vai encontrar a velocidade média desse corpo entre 0 e 5 segundos. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar essas relações, gente. Esse gráfico que a gente tem está mostrando a aceleração de um carro dirigindo em um trecho retilíneo. E aí ele quer saber em qual dos períodos de tempo o carro se move com velocidade constante. Então aqui, ó, a gente tem o gráfico da aceleração em função do tempo e a gente quer saber desses períodos A, B, C, D, E, F, G. Em qual deles o carro está se movendo com velocidade constante, uma velocidade que não está mudando. Então, vamos analisar aqui cada um dos períodos, gente, começando pelo período de tempo A, que é esse primeiro período aqui. Nesse período de tempo, a aceleração está crescendo, né? A aceleração está aumentando e está aumentando de forma linear. Bom, a gente sabe que a velocidade é a integral da aceleração. E a integral de uma função linear não vai ser constante, né, gente? Quando a gente faz, por exemplo, a integral de x em relação a x, isso aqui dá x ao quadrado sobre 2. Ou seja, quando a gente integra algo linear, a gente chega em algo quadrático como resultado. Então, nesse trecho A, como a aceleração está formando uma função, que é uma reta crescente, não tem como a integral dessa reta ser uma constante. Por quê? A derivada de uma constante
Então, aqui vamos supor uma constante, tem que ser igual a zero, né, gente? Então, não é o caso aqui, a derivada aqui não tá dando zero, tá dando uma reta crescente. Agora, vamos olhar para o trecho B. No trecho B, a aceleração é constante, tá valendo um determinado valor aqui, vamos chamar de Bzinho. E aí, quando a gente integra uma constante Bzinho em relação ao tempo, isso vai dar Bzinho vezes o tempo, certo? Ou seja, nesse trecho B, como a aceleração é constante, a gente vai ter que a velocidade vai ser uma reta. Então, vai ser uma função linear. Ou seja, a velocidade não é constante nesse trecho. Porque, como a gente viu aqui, para a velocidade ser constante, a derivada teria que ser zero. E não é o caso aqui, a derivada está dando um determinado valor b. Então, nesse trecho, a velocidade é uma reta, porque a derivada é uma constante, que é essa constante b aqui. Então já não pode ser o trecho A, porque no trecho A a velocidade é uma função quadrática, e não pode ser o trecho B, porque no trecho B a velocidade é uma reta, uma função linear que cresce. Agora vamos ver no trecho C. No trecho C a aceleração está caindo, é decrescente, e está caindo de forma linear. Como a aceleração é uma função linear nesse trecho, como a gente viu no trecho A, a velocidade vai ser quadrática, porque a integral de algo linear, por exemplo, de c vezes t, vai ser c vezes t ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade é quadrática quando a aceleração é uma reta que cresce ou decresce, tudo bem? Então, já não é o trecho C também. Agora, o trecho D. No trecho D, a aceleração é constante, só que ela vale sempre zero. Então, é uma aceleração nula. Se a aceleração vale zero, isso significa que a gente derivou alguma coisa e a derivada dessa coisa resultou em zero. O que a gente derivou tem que ser uma constante, porque a derivada de uma constante é que vai dar zero. Ou seja, se a aceleração é zero nesse trecho, isso significa que a derivada da velocidade deu zero e, portanto, a velocidade é constante nesse trecho. Então, o trecho D é o trecho onde a gente tem a velocidade constante. Porque até mesmo falando em termos do que a gente viu sobre a aceleração, se não tem aceleração, se a aceleração é zero, a velocidade não muda, porque a aceleração diz respeito à variação da velocidade. Se não tem aceleração, não tem variação da velocidade. Tudo bem, gente? Agora no trecho E, pelo mesmo motivo do trecho C, não tem como. O trecho F não poderia, pelo mesmo motivo do trecho B. E o trecho G não poderia, pelo mesmo motivo do trecho A. Agora vamos ver esse exercício aqui. Ele fala que o gráfico abaixo está mostrando a velocidade de uma partícula que se move em um trecho retilíneo. Então aqui a gente tem a velocidade em função do tempo, né? No item A, ele quer saber qual é o sentido inicial e qual é o sentido final do movimento. Como assim? A gente está em um trecho retilíneo, né, gente? Em um trecho retilíneo, tem o sentido que a gente estabelece como positivo, normalmente é o da direita, e tem o sentido que a gente estabelece como negativo, que normalmente é o da esquerda. Em todo movimento, a partícula vai estar indo ou para a direita ou para a esquerda, como ela está nesse trecho retilíneo, né? E aqui nesse caso a gente quer saber no começo do movimento em qual sentido ela estava e no final em qual sentido ela estava. Então, gente, repara que aqui no começo do movimento, a velocidade é negativa, né? O que isso significa? O que significa uma velocidade negativa em um trecho retilíneo? Significa que o sentido do movimento está acontecendo para o lado que a gente estabeleceu como negativo. Ou seja, no início do movimento, no comecinho ali, como a velocidade está negativa, a gente tem que a partícula está se movendo para a esquerda, certo, gente? Agora, no final do movimento, a velocidade começou a ser positiva. Então, no final do movimento, a gente tem que a partícula está se movendo para a direita. Então, olhando em termos de um diagrama aqui, o que está acontecendo nesse movimento, gente? Aqui nesses primeiros segundos, a partícula está se movendo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda.
Só que chega um determinado momento que ela para, a velocidade dela é 0, e ela começa a se mover para a direita, que é quando começa essa parte aqui da velocidade positiva. Agora, no item B, ele quer saber se a aceleração é positiva ou negativa. Então, olha só, gente, a gente tem aqui o gráfico da velocidade. E a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E nesse caso, a velocidade é uma reta, é uma função linear crescente, certo, gente? O que acontece quando a gente tem uma função linear crescente? Por exemplo, f de x igual a 2x. Como fica a derivada do f de x? Ela é o próprio 2 aqui que multiplica o x, né? Agora, se eu tivesse f de x igual a menos 2x, uma função decrescente, aí a derivada seria menos 2, né? Então, onde eu quero chegar com isso aqui? Quando a gente tem uma função crescente, a derivada que a gente tem aqui é positiva, né? Porque a gente tem um ângulo entre 0 e 90 graus. E no ângulo entre 0 e 90 graus, a tangente é positiva. Então, a derivada de uma reta crescente, uma função linear crescente, é positiva. Como a aceleração é a derivada dessa reta, então a aceleração é positiva para o movimento dessa partícula. E agora, no item C, ele quer saber se a aceleração é constante ou variável. Então, gente, aqui a nossa velocidade é uma reta, né? Uma função linear. Quando a gente deriva uma função linear, por exemplo, a derivada de 2x em relação a x, isso vai dar o próprio número que multiplica a variável. Então, gente, relembrando dos conceitos de derivada, uma reta tem sempre a mesma inclinação, né? Ela vai ter sempre a mesma derivada, independente de onde a gente está pegando essa inclinação. Como a derivada dessa velocidade é sempre a mesma, significa que a aceleração é sempre a mesma, né? E, portanto, é constante. Isso significa que esse movimento dessa partícula aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, um movimento com aceleração constante, onde a velocidade varia linearmente, e se a gente fosse ver a posição, ia variar de forma quadrática. Agora, gente, e se o gráfico da velocidade fosse uma reta decrescente assim? O que ia mudar nesse exercício? Quando a gente tem uma reta decrescente, a derivada agora é negativa. Então, no item B não ia ser positiva a aceleração. A aceleração seria negativa, porque a aceleração é a derivada da velocidade. Se a velocidade fosse uma reta decrescente, a derivada seria negativa. E se a velocidade fosse uma parábola, por exemplo? A aceleração seria positiva ou negativa? Aí ia depender, né, gente? Porque a derivada de uma parábola não é constante. Ela vai ter trechos onde ela é negativa e ela vai ter trechos onde ela é positiva. Então, se a velocidade fosse uma parábola, a gente teria intervalos de aceleração negativa e intervalos de aceleração positiva. A aceleração seria negativa quando a velocidade está decrescendo, aqui nesse caso, e a aceleração seria positiva quando a velocidade está crescendo. Lembrando que quando a função é crescente, a derivada é positiva. Quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Então, gente, são conceitos de derivadas que a gente vai lembrando aqui quando a gente trabalha com posição, velocidade e aceleração, tá bom? Gente, antes de a gente ir para o próximo exercício, para ter acesso a mais aulas de Física 1, cálculo diferencial e outras matérias do seu curso, no Matematec Academy você tem acesso a tudo isso, além de exercícios, provas antigas resolvidas e uma comunidade para você interagir com outros membros. Então, para conhecer e ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Eu espero vocês lá! Então, vamos ver mais um exercício. Aqui ele fala que a aceleração de um ônibus é dada por ax de t, então a aceleração no eixo x, né, indicando que é um movimento retilíneo, é 1,2 vezes t. Aí no item A, ele fala que a velocidade do ônibus para 1 segundo é de 5 metros por segundo. E aí ele quer saber qual é a velocidade em 2 segundos. Então, gente, a gente tem a aceleração e a gente quer encontrar a velocidade.
E a gente tem que tomar cuidado, porque essa aceleração não é constante. Repare que ela está variando em função do tempo, né? Então, a gente não poderia usar aquele V igual V0 mais AT. A aceleração não é constante, a gente não está no movimento uniformemente variado. Então, a gente vai ter que usar o que a gente sabe sobre derivadas e integrais. Se a gente tem aceleração e a gente quer a velocidade, a gente pode lembrar que a velocidade é a integral da aceleração em relação ao tempo. Então, a gente pode encontrar a função de velocidade integrando 1,2 vezes t, que é a função de aceleração. Então, encontrando a primitiva aqui de 1,2 vezes t, a gente pode manter o 1,2 multiplicando, né? E a primitiva de t é t ao quadrado sobre 2, lembrando das regrinhas de integração. Mas como é uma integral indefinida, a gente precisa somar uma constante. Tá, mas como isso ajuda a gente? A gente quer descobrir a velocidade em t igual a 2, né? E a gente tem essa constante aqui que tá atrapalhando nossa vida. Tudo bem, gente, mas ele deu aqui uma dica pra gente, ele deu uma informação que vai ser importante, que é que quando t é igual a 1, a velocidade é 5 metros por segundo. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor aqui, ó. Quando Vx é igual a 1, a gente substitui o t por 1, né? Então, fica 1,2 vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais uma constante. E ele fala que a velocidade vale 5 nesse momento que t é igual a 1. Então, a gente tem essa equação aqui para encontrar qual é a constante c. Então, a gente tem que Vx de 1 é igual a 1,2 sobre 2, que dá 0,6, mais uma constante igual a 5. Então, a constante é 5 menos 0,6, que dá 4,4. Então, encontramos quem é a constante c que a gente vai somar aqui. Então, gente, ele deu condições iniciais aqui pra gente conseguir encontrar quem é a constante de integração. Normalmente, os exercícios nesse formato vão dar alguma informação desse tipo pra gente conseguir ter a nossa equação completinha, tá bom? Legal, então encontramos a velocidade, é uma função quadrática, porque a gente tem o t ao quadrado aqui, né? E a gente quer descobrir qual é a velocidade em t igual 2 segundos. Então, como a gente já tem a equação completa aqui, a gente pode substituir t por 2 para encontrar qual a velocidade nesse instante. Então, a gente vai ter 1,2 vezes 2 ao quadrado sobre 2, mais 4,4. Então, a velocidade em 2 segundos é de 6,8 metros por segundo. Então, encontramos a informação que ele pediu aqui. Então, gente, nesse caso, a aceleração é uma reta crescente, uma função linear, né? E a velocidade é uma parábola com concavidade para cima, porque o número que multiplica t ao quadrado é positivo, né? Aí a gente encontrou que em 2 segundos o valor dessa parábola, que é a nossa função, é de 6,8. No item B é a mesma ideia. Ele fala que a posição do ônibus em 1 segundo é 6 metros e quer saber a posição em 2 segundos. Então, gente, a gente sabe que a posição é a integral da velocidade, né? Em relação ao tempo. Então, a gente pode encontrar a posição integrando a função de velocidade que a gente encontrou, 1,2 t ao quadrado sobre 2, que é 0,6 t ao quadrado, né? Mais 4,4, e a gente integra isso em relação ao tempo. Então, a função de posição vai ser a primitiva de 0,6 t ao quadrado, que é 0,6 t ao cubo sobre 3, mais a primitiva de 4,4, que é 4,4 vezes t. Como é uma integral indefinida, a gente tem que somar uma constante de integração. Mas olha só, ele fala que a posição do ônibus em 1 segundo é 6 metros, ou seja, S de 1 é igual a 0,6 sobre 3, que é 0,2, né? Vezes 1 ao cubo, mais 4,4 vezes 1, mais uma constante, é igual a 6 metros. Então, a gente encontra que a constante de integração desse caso
é 1,4, isolando o C aqui. Então, ó, gente, encontramos essa constante aqui para nossa equação ficar completa. Ela vale 1,4. Então, agora sim, a gente consegue encontrar a posição desse ônibus em t igual 2 segundos. A gente vai ter 0,6 sobre 3, que é 0,2, vezes 2 ao cubo, mais 4,4 vezes 2, mais 1,4, que vai dar 11,8 metros, ou seja, em 2 segundos esse ônibus ocupa a posição 11,8 metros. Então, olha só, gente, aqui a gente tem o gráfico da aceleração desse ônibus, é uma reta crescente, né, 1,2 vezes t, então a aceleração está crescendo de forma linear. Quando a gente integra a aceleração, a gente encontra a velocidade, que vai ser uma função quadrática. Então, essa aqui é a velocidade, ó, a velocidade inicial já é de 4,4, e aí a velocidade vai crescendo de forma quadrática, já que a aceleração cresce de forma linear. Se a gente integrar a velocidade, a gente encontra a posição, a função de posição, que é uma função cúbica. Então, olha só, repara que vai aumentando o expoente, né? Porque a gente está integrando. E aí, é esse gráfico verde aqui, ó. No início, a posição já era 1,4 metros, e aí vai crescendo, crescendo conforme o tempo passa. Se a gente for ver, em t igual a 1 segundo, ó, a aceleração era de 1,2, a velocidade é de 5, conforme esperado, né? 5 metros por segundo. E a posição era 6 metros. Então, realmente está condizente com aquilo que o enunciado falou pra gente. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!